Deus abençoe você. A palavra de Deus diz que se nós estivermos em Cristo e as palavras dele estiverem em nós, ou seja, ele mesmo dentro de nós podemos pedir tudo o que a gente quiser e ele vos fará. Ele nos fará aquilo que a gente pedir. Muitos podem compreender esse versículo de uma forma equivocada, pensando assim que tudo o que a pessoa pedir, tudo que tiver, assim, tudo que ela quiser, tudo que, enfim, que vier à mente dela, ela pode pedir e ele fará. Mas existe uma condição, é a primeira coisa que ele fala. Se nós estivermos nele, se a gente tiver com a nossa mente focada nele, na palavra dele, e a palavra dele também estiver dentro de nós, ele poderia ter parado nessa parte, né? Se vocês estiverem em mim, pedireis tudo o que quiserem e vos será feito. Mas não, ele ainda diz que as palavras dele têm que estar em nós. Então é como assim, eu creio no Senhor, eu creio, mas eu também tenho que ter o Espírito Santo dele. As duas coisas se completam. Eu declarar, eu creio e eu viver essa crença. Eu ter dentro de mim ele. E como é que a gente pode ter Jesus dentro da gente? Pelo Espírito Santo. Então eu preciso ter dentro de mim as palavras do meu Senhor, porque eu sou discípulo dele, eu dependo dele. E pensando nessa questão de depender, que é a meditação aqui de João 15, sobre a videira verdadeira, que Jesus é a videira verdadeira. E meditando aqui, né, tendo esse entendimento provindo do Espírito Santo de que Jesus é a videira verdadeira. Então, eu procurei saber o que é a vinha. A vinha é um conjunto de videiras. Então, a vinha é aquele lugar onde tem várias videiras. Aqui, meditando nesse capítulo, diz que Deus é o lavrador, que o Pai é o lavrador, é aquele que cuida da vinha, é aquele que plantou a vinha. É Deus, é o agricultor, é aquele que está cuidando das videiras. Interessante que existe a vinha, mas uma videira verdadeira é Jesus. Então a gente imagina uma vinha, uma fileira de videiras, mas todas essas videiras é Jesus. Por quê? Porque a gente é apenas um ramo dessa videira. Está escrito aqui. Que nós somos o ramo. Ele diz, toda a vara ou ramo que em mim, que não dá fruto, atira. Então, traz o entendimento de que apenas nós somos apenas o ramo dessa videira. Somos apenas a vara que dá o fruto. Então, Deus, ele como sendo lavrador, como sendo agricultor, ele está cuidando dessa vinha. Então, ele vai estar, como está escrito aqui, ele vai estar tirando aquela que não dá fruto. E quando é que a gente não dá fruto? Quando a gente diz estar em Cristo, mas as palavras dele não estão em nós. A gente diz, eu creio em Cristo, mas eu não tenho vivido conforme essa crença. Então, eu não vou dar fruto. Eu vou ser como aquela
árvore que só tem folhas, que é um exemplo daquela figueira que Jesus, quando chegou ali, ele procurou fruto, mas não tinha, só tinha folhas. Então, ela tá ali, é uma árvore, ela tem um nome de que dá figos, é uma figueira. Ela tem o nome de figueira, mas ela não tem frutos. A palavra de Deus diz naquele momento que não era tempo de figos. Não era tempo de figos e Jesus estava esperando encontrar frutos nela. Por quê? Porque um verdadeiro cristão, não importa em qual estação ele esteja, ele sempre vai estar dando fruto. Então Jesus ali, ele não encontrou fruto e ele amaldiçoou aquela figueira e ela veio a apodrecer, veio a morrer, veio a secar, melhor dizendo. Ela se secou por completo e nunca mais teve vida. Porque aconteceu isso daqui. O lavrador, ele arrancou, como se tivesse arrancado, como ele está dizendo aqui. Ele tira. Em outro versículo, ele diz que lança no fogo e arde. A vara, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Ou seja, se secam e são lançados no fogo e não servem mais para nada. Então, isso daqui é para a gente ter o entendimento de que nós, sem Cristo, não podemos fazer nada. Como ele diz aqui, sem mim, nada podeis fazer. Está em mim e eu em vós. É uma parceria, é uma via de mão dupla, não única. Em que Cristo nós estando em Cristo e Cristo estando em nós. A vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira verdadeira. Assim vós também, se não estiverdes em mim. Então, é uma questão que de dependência. Eu tenho entendimento, eu tenho um Senhor. Eu dependo do meu Senhor. Eu quero as coisas que o meu Senhor, em primeiro lugar, quer para mim. Eu não vivo na minha dependência. Eu não vou para onde eu penso que vou. Eu sempre coloco diante dele, Senhor, qual é a tua vontade? Eu dependo dele. Por quê? Porque eu sou apenas um ramo. Eu não sou a videira em si, verdadeira. Não, Jesus é a videira verdadeira. Deus colocou essa videira verdadeira ali. Deus considerava Israel como a videira que daria frutos para ele. Mas volta e meia, Israel falhava. Israel, a nação de Israel, falhou nessa questão. Deus plantou a videira verdadeira dele. E olha que desde o início ele foi plantando, ele foi colocando raízes. A gente vê as gerações antes de Jesus, né? Que ele fala das gerações anteriores. Abraão, pai da fé, aí foi seguindo, né? Davi, tudo mais, Raabe, aí Ruth, enfim. É o Antigo Testamento, para que quando chegasse no Novo Testamento, a videira verdadeira pudesse surgir, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, somos apenas um ramo. Somos apenas enxertados nele. Somos adotados. Então, eu tenho o entendimento de que eu dependo do Senhor. Eu tô dizendo,
você, nós devemos ter esse entendimento no nosso dia a dia, no nosso caminhar, em cada detalhe da nossa vida. A gente saber em quem a gente pertence, a quem a gente pertence. A quem você tem pertencido? A você mesmo? Ao mundo? Se você, às vezes, talvez o seu passado foi triste, cheio de feridas, você não conhece seus pais, você foi criado assim no mundo, você talvez não tenha sido amado, não tenha sido guiado assim tem sido guiado numa direção que a sua vida tem frutificado, não tem frutificado por conta disso. Aqui é a oportunidade para você depender da verdadeira videira e você ter direção para a sua vida e você dar fruto, não para a sua glória, mas sim para a glória do Senhor. Porque nisto é glorificado o meu Pai. Ele diz, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Para que o nosso fruto permaneça pela eternidade. Frutos de justiça, frutos em que quem chegar ali, perto da videira, vai enxergar, não, essa videira é verdadeira. Essa pessoa é de Deus. A luz de Jesus está nela. Então, quem chega perto de você tem que ver a glória de Deus. Quem estiver ao seu redor, seja família, amigos, vizinhos, parentes, pessoas na rua, quem chegar perto de você, vê a luz de Jesus em você, vê uma luz. Você é um ramo da videira verdadeira. Porque a partir do momento que a pessoa vê você, ela já vê Jesus. Ela encontra Jesus. Quando a pessoa fala com você, ela está falando com Jesus. Ela está falando com Deus, que é o lavrador dessa videira, dessa vinha. Como tem a passagem que diz que o lavrador é o primeiro a gozar dos frutos. Por quê? Porque foi ele que plantou. Ele é o Senhor da vinha. Ele é o agricultor. Ele é digno de gozar do fruto, dos primeiros frutos, de todos os frutos daquela videira. Então, a sua vida começa a ser em função da videira verdadeira. E tudo que nasce de você é para a glória de Deus. É para santificar o nome de Deus. É para que Deus seja visto. É para que Deus seja anunciado. É para que a palavra de Deus seja anunciada, seja levada adiante. É para que o reino de Deus avance através de você, que é um ramo da videira verdadeira. Então a gente está apoiado em Jesus. Eu não vivo por mim mesma, mas Cristo vive em mim. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu nele. Os meus pensamentos estão ligados a ele. Os meus interesses são os dele. Os meus sonhos provêm dele. Eu quero os sonhos de Deus acontecendo na minha vida. Eu quero a vontade de Deus se cumprindo na minha vida. Eu estou assim nele, estou ligada a ele. Cada detalhe da minha vida eu coloco diante dele. Eu pergunto a ele, eu falo com ele, eu clamo a ele, eu peço a direção dele. Eu peço pelas pessoas que estão ao meu redor para ele. Eu peço a proteção. Eu chamo por ele. Enfim, tudo provindo dele. Para a glória dele. Para a santidade do nome dele. Então, que as palavras dele estando em mim e eu nele,
então aquilo que eu pedir para Ele vai ser feito. Porque eu sou um ramo dessa videira. Então, o Espírito Santo estando em mim, eu estando com a mente focada no Senhor e Ele estando em mim, em primeiro lugar, então Deus vai ser glorificado através de mim. E esse é o objetivo da nossa vida nessa terra. Porque senão o Senhor já teria nos levado a partir do momento em que recebêssemos o Espírito Santo. Que essa palavra tenha abençoado a sua vida e até a próxima. Deus abençoe.